Oi, pessoal. Hoje a gente mergulha num tema é, bem difícil. A partir de um artigo do Sérgio Botton Barcelos, ele fala sobre a morte do Eros Guimarães. Um rapaz de 23 anos, né? Exato. Morreu durante uma operação policial numa festa junina lá na comunidade do Santo Amaro, no Rio. Uma história trágica. Muito. E a nossa ideia aqui é analisar os fatos, né, e as questões que o texto levanta sobre segurança, sobre seletividade, justiça, enfim, coisas bem sérias no Brasil. E o ponto de partida que o artigo traz é chocante mesmo. Sim, Eros foi morto com 2 tiros, disparados pelo BOPE, que é a tropa de elite. E ele estava, olha só, comprando um lanche na festa da comunidade dele. Numa festa junina, né? Que o artigo descreve como algo simples, comunitário. Isso são bandeirinhas, famílias, crianças, um cenário comum. E Eros, que era pai de um menininho de 2 anos, estava ali, acabou virando estatística. Pois é. E o autor, o Barcelos, ele argumenta que o que se perdeu ali foi muito mais do que uma vida, sabe? O que mais, na visão dele? A confiança na polícia como alguém que protege. Que deveria proteger. Exato. E a própria ideia de que uma festa popular pode acontecer sem acabar em violência do Estado. Gás lacrimogênio, tiro. O artigo sugere que a presença policial ali foi o fim da festa, foi medo. É pesado pensar nisso. Como um lugar de festa vira palco de medo. E o artigo detalha que a violência não parou no tiro, né? O jeito como tratar o corpo dele. Nossa, essa parte é muito forte no texto. Ele relata que o corpo foi arrastado, sabe? Coberto com uma grade. Uma grade. Sim, uma grade. E jogado num beco, impedindo qualquer chance de socorro. O Barcelos chama isso de uma encenação do desprezo. Encenação do desprezo. Que expressão. É, uma demonstração de poder, né? Tipo, a gente decide quem morre, assim, e como o corpo é tratado, sem dignidade nenhuma. E essa descrição ela conecta direto com o argumento principal do artigo, que é a seletividade da polícia, né? Com certeza. Ele é muito direto nisso. O texto afirma com todas as letras que uma operação daquela forma jamais aconteceria numa festa no Leblon ou na Vila Madalena, em São Paulo, por exemplo. Faz sentido pensar assim. E aquela justificativa comum, né? De risco à vida dos agentes. O artigo sugere que essa justificativa só vale para a favela, praticamente. O CEP define o risco, entende? Entendo. E ele contrasta isso com outros tipos de crime. Sim, o contraste com o crime de colarinho branco é gritante, segundo o texto. Para esses tem todo um cuidado, né? Para outros, Então, a visão do artigo não é que foi um acidente, uma operação que deu errado. não, de jeito nenhum. A leitura que o Barcelos apresenta é que o sistema operou exatamente como ele é projetado para operar, Como assim? mantendo corpos negros e pobres como os suspeitos padrão. O Eros não era criminoso, não tinha passagem, não estava armado, mas ele era morador da comunidade. E isso para o sistema parece que bastou. Quer dizer, a lógica não é de proteger o cidadão ali. O texto sugere que não. É uma lógica de ocupação, de controle, não de cidadania. E o artigo dá exemplos dessa diferença de tratamento, certo? Dá sim. E são bem claros. Ele coloca assim: se fosse o filho de um empresário, de um político com sobrenome forte, aí teria mandado, aviso prévio, debate na TV sobre a prisão ser constitucional ou não. Sim, a gente vê isso acontecer. Pois é. Agora, para o jovem negro da favela, numa festa, a abordagem que o texto descreve é: o tiro vem antes da pergunta. É uma inversão completa de garantias. Isso realmente desmonta a ideia de erro operacional. O artigo vai na linha de que foi intencional, então. Uma demonstração de força. Exatamente. Que a operação foi pensada para ser assim, para mostrar quem manda, para garantir impunidade. E tem a fala da mãe do Eros, que o artigo cita, é de partir o coração. O que ela disse? Ela diz: meu filho foi alvejado saindo de uma padaria. Estava feliz. Foi comprar um lanche e não voltou. Simples assim. Uma vida interrompida por nada. Nossa. E por que esse caso, essa análise, importa para todo mundo? O que o artigo diz sobre isso? O Barcelos argumenta que esse caso obriga a gente a pensar que tipo de país a gente quer, sabe? A polícia deve agir como justiceira de uma elite, como ele coloca, ou a vida tem que ter o mesmo valor em todo lugar?
É uma questão fundamental. Com certeza. A luta por justiça, ali no caso do Eros, não é só por ele. É para que nenhuma outra família passe por isso por causa de uma política de segurança que mata, entende? Uma política que escolhe quem vive e quem morre. E a conclusão do artigo é bem direta sobre o impacto disso, né? Sim, ele fecha dizendo que quando o Estado entra atirando numa festa da comunidade, quem sai ferida é a própria democracia. Bom, resumindo então nossa análise desse texto do Sérgio Botton Barcelos, ele realmente nos confronta com o peso dessa violência do Estado, dessa seletividade que parece normalizada, né? E questiona o que significa segurança e justiça de verdade no Brasil. Exato. E para a gente encerrar, né, o artigo nos leva a perguntar qual é o verdadeiro papel do Estado nesses territórios, nessas comunidades. Quando a presença mais forte do Estado é a polícia atirando e não o posto de saúde, a escola, o serviço, o que isso diz sobre o nosso contrato social? Para quem ele realmente vale? Fica essa reflexão.